Vamos falar de CPMI do 8 de janeiro? Acho que o clima pode esquentar. Vamos lá. Os parlamentares que integram a CPMI dos atos golpistas votaram nessa terça os primeiros requerimentos de convocação e definiram que o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres vão prestar depoimentos ao colegiado. Segundo a relatora Elisiane Gama, do PSD de Dado, os dois deveriam ser os primeiros a participar da comissão mista. Ela reforçou que ambos têm relação direta com os atos de 8 de janeiro. No entanto, as datas, por enquanto, ainda não foram confirmadas. Também foram aprovadas as convocações dos ex-ministros Augusto Heleno, que comandava o GSI, e Walter Braga Neto, que ocupou a Defesa e a Casa Civil no governo Bolsonaro e foi vice na chapa derrotada à presidência da República na última eleição. Com maioria na CPMI, os governistas barraram a convocação do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, no início do governo Lula. Olha aqui. E aí teve até um protesto, já vamos falar. Evidentemente, essas pessoas têm de ser convocadas. Estamos falando de quem? De de Mauro Cid? Bom, Mauro Cid tinha uma minuta golpista, não aquela do Anderson Torres, outra, no seu celular. Trocou mensagens com outros sobre o golpe. Sobre uma forma, desde forma de impedir a posse do eleito, até depois conversas sobre como depor o eleito. Então, é claro que ele tem de ser convocado. Ele era ordenança de Jair Bolsonaro. Ordenança de Jair Bolsonaro que aparece nesse caso, aparece no caso das joias, está sempre ali, aparece no caso das vacinas. Anderson Torres, ministro da Justiça, em cuja casa se encontrou a primeira minuta golpista. Aquela que previa a instauração de estado de defesa apenas no Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, nos TRS. A destituição dos ministros e a substituição desses ministros por uma junta, que seria coordenada pelo Ministério da Defesa. Vejam vocês. General Braga Neto, vice de Jair Bolsonaro, encontrou uma senhorinha golpista e sugeriu que algo estaria para acontecer. GSI, Augusto Heleno, bom, todos os homens do GSI que estavam lá no palácio tinham sido funcionários dele. Anderson Torres ainda, as evidências de que se tentaram criar dificuldades para o trânsito de eleitores, especialmente na Bahia. Quando menos conversas com a Polícia Rodoviária Federal houve. É claro que essas pessoas todas têm de ser convocadas e têm de explicar. Agora, acho que há um erro que está sendo explorado, veja bem, olha que novidade, está sendo explorado por um aliado do Lira. Mas vamos lá, do que é que eu estou falando? A 4, vai lá. O presidente da CPI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, se queixou hoje do fato de o colegiado ter rejeitado convocar alguns dos nomes pedidos em requerimentos. A comissão rejeitou a convocação do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Maia, aliado de Arthur Lira, como você falou, Reinaldo, afirmou: acho que os personagens principais estão nessa discussão também deveriam ter o requerimento de convocação aprovados. Entretanto, é o plenário que decide, que é órgão soberano para tomar as suas deliberações. Olha aqui, ainda que os que convocaram a CPI, nós sabemos que inicialmente quem quis CPI foi a oposição, que é uma coisa curiosa, né, Renan? Lembra uma camiseta de um cantor aí, que eu não vou falar, mas soltei um pum, mas não fui eu. Não foi exatamente esse o verbo que ele usou, não é? Uma camiseta que o Lobão tinha, soltei um pum, mas não fui eu. Não é isso? Os sujeitos fazem apologia do golpe, elogiam o golpe e depois dizem, vamos fazer uma CPI do golpe. Agora, é inequívoco que naquele vídeo
que apareceu, ninguém sabe, como é que aquele vídeo surgiu. O general Gonçalves Dias aparece, ele era o chefe do GSI, estava no cargo fazia uma semana, né? E ele aparece transitando no Palácio do Planalto, depredado. É claro que, a meu juízo, ele deveria ser convocado. Sim, a oposição ia fazer um escarcéu, ia tentar provar que era tudo uma tramóia, que ele tinha sido instruído por Lula para deixar o circo pegar fogo, para depois o Lula tirar superpoderes do Congresso, ou que seja, que houve um conluio com Flávio Dino. A gente conhece todas essas teorias. Fantasiosas, estúpidas, absurdas, mentirosas. Agora, que não faz sentido deixar de convocar, aí é um erro. Não faz sentido mesmo. Até porque dá palco para os Maia da vida aqui, né? O amigo do Arthur Lira, dizer, por que não e tal. Fica parecendo, veja só, quando queriam fazer a CPI, o governo falou, não, os governistas, não, CPI não, isso é bobagem e tal. Claro que era uma tentativa de fazer palanque. Mas resistir à CPI ficou parecendo que tinha algo a esconder. E agora não convocar o Gonçalves Dias também. Sim, os auxiliares de Jair Bolsonaro têm de ser convocados. Todos. E estão sendo. Mas o Gonçalves Dias também tinha de estar lá, prestando esclarecimentos. E o comando da CPI que coloque ordem nas coisas. Não convocar, fica parecendo que você está tentando proteger o cara. E que deliberadamente ele não atuou, Vale Bene, para impedir a bagunça. E se ele não atuou para impedir a bagunça, ele foi nomeado por Lula, fica parecendo que o governo tem algum interesse. Não é uma saída esperta. Objetivamente. Ainda que eu saiba o que é que alguns, como vou dizer, Renan, alguns clowns que estão ali na CPI, essas personagens burlescas, estejam lá para fazer bagunça apenas. Lembrando sempre que essas pessoas todas que são convocadas estão obrigadas a ir à CPI. Estão obrigadas sob risco de ir sob vara. Sob vara não quer dizer debaixo de vara. Isso aqui deu confusão uma vez. Vocês lembram dessa história? Tem de ir sob vara, não é? Tomando varada. Ser conduzido pela polícia com autorização da justiça lá, tá? Porque a CPI tem poder para isso. É obrigado a ir. Mas não é obrigado a responder as perguntas. Porque, segundo a Constituição, ninguém pode ser constrangido a provocar, a se acusar, né? A produzir provas contra si mesmo. Então, eu suponho que nós vamos cansar de ouvir prefiro não responder, prefiro não responder, prefiro não responder. Eu só clamo que se faça a seguinte pergunta, Renan. O senhor vai responder as perguntas? Não vou, mas eu vou fazer mesmo assim. E faz as perguntas, não precisa toda hora o cara ficar falando. Mas, enfim, aí vai depender do andamento. E eu acho que muita gente vai e vai preferir não falar.